Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o bloco da MotoGP da edição 582. Se você chegou aqui neste bloco, saiba que tem um bloco sobre Fórmula 1 e tem dois blocos sobre Stock Car, não só um. Nós recebemos aí um convidado super especial, um engenheiro da categoria que trabalha na equipe Mateis, o Giga Gonçalves, e o assunto com ele rendeu, a gente começou a tirar dúvidas, ele começou a dar detalhes legais lá de dentro da categoria e de repente a gente viu, já estava com mais de 1h30, então a gente resolveu quebrar em dois blocos. Por isso vocês vão encontrar esses dois blocos da Stock Car, mas que vale muito a pena, muito enriquecedor, muita informação legal trazida desse bloco. Então não deixem de ouvir. E agora é hora da gente falar de duas rodas, é hora da gente falar da MotoGP, em que Fábio Campos já deu uma pincelada lá na abertura do primeiro bloco da Fórmula 1. Aí a gente vai aprofundar agora, Fábio Campos. A gente falava lá um pouquinho sobre a Ducati, sobre ela estar bem para ter briga, porque quando ela não está tão bem, a Honda e o Marques acabam sobressaindo. A gente teve uma disputa novamente muito interessante entre os dois, curva a curva aí, principalmente na parte final da prova, alternâncias de posições. E eu queria que você estendesse um pouco então a tua resposta lá da pincelada do bloco inicial. Olha, Raposo, eu acho que a gente... o campeonato, né, a gente já cravou aqui na Argentina que ele acabou, né, e ele já não existe briga pelo campeonato. Agora as corridas têm uma história completamente separada, né, tem uma história completamente única, porque a melhor moto, e eu acho que eu saio do final de semana de Aragão convencido disso, a melhor moto é a Ducati, né? Apesar da vitória do Marc Marquez, a melhor moto é a Ducati, pelo que mostrou numa pista com muita curva, em que a cronometragem do trecho de baixa velocidade, muitas vezes a Ducati foi a mais rápida, porque a Aragão é muito bem dividida, né? Você tem a parte final da volta ali, é a parte de velocidade muito mais alta. E a parte inicial do circuito é claramente a parte mais lenta. Então até os setores são de leitura fácil de ser feita. E quando você coloca a Ducati, moto que sempre se deu bem em pistas com muita reta, a gente já falou aqui várias vezes, o tal DNA da Ducati, é uma expressão até, né, repetitiva, mas a gente, quando chega numa pista como essa, a gente vê tudo que eles fizeram, vê a pole, né, a primeira fila, né, se bem que a primeira fila na MotoGP são mas enfim, as duas primeiras posições feitas por Ducati, conquistadas por Ducati. Então eu acho que para elaborar mais a abertura, essa é a tônica do Mundial, né, 2018 agora, ele vai terminar, ou pelo menos vai caminhando para o final, quando que é a moto agora. Aí a gente vai entrar nos assuntos agora, né, Jorge Lourenço, André Dovizioso, até as próprias Pramax, que a gente pode falar também, esbarrar rapidamente sobre elas. Enfim, aí aonde o peso do Marc Marquez entra nessa equação, aí é outra história. A respeito da abertura, o que eu quis dizer é isso, né? Hoje a gente tem, para surpresa enorme, porque a Ducati ela não tem um quinto do tamanho da Honda, em termos de fábrica, em termos de montagem, em termos de tamanho, financeiros, e ela tem a melhor moto do mundo, ao que parece. Isso é impressionante. Diogo Gomes, tua impressão vendo essa parte final da corrida, essa disputa tão comum em 2017, né, que estava um pouco ausente aí, por assim dizer, em 2018, entre Dovizioso e Marc Marquez. O Dovizioso vai isolando na vice-liderança do campeonato, né? Tem que ser dito isso, inclusive. Mas a briga entre eles em si foi realmente incrível, né? Tem até toque ali, onde o Marques vai para fora da pista e retorna meio que brigando com as Suzukis, mas tem uma série de troca de posições que eu escrevi no Moto Velocidade, até por mais de 2 trocas de posições na mesma curva, né? Por mais que pareça... O endereço, inclusive, do Moto Velocidade, por favor. Isso, moto-velocidade.com, tudo sobre MotoGP e várias outras categorias de moto em geral, não só Moto Velocidade, mas motocross tem. Eu e o Thiago Raposo quebrando cabeça lá de vez em quando, mas
A gente teve mais de uma ultrapassagem na mesma curva, né? Por mais incrível que isso possa parecer, de o Marx ir para fora e depois no último momento cortar para dentro, e o Dovizioso buscar ele na sequência, enfim. Não, e teve aquela ultrapassagem simultânea em que um passou por fora e um passou por dentro. Era o Iannone e uma Ducati contra o Marques. O Marques ficou no meio da pista e ele tomou na saída do muro ali, na chicane seguinte à do muro, né? Então foi uma ultrapassagem, foi ali uma troca de posições belíssima. E ficou nítido a falta de potência da Suzuki, né? Porque como ela ficou no finalzinho da reta. Era o Iannone essa Suzuki. E destacar o quão Aragon ajuda nisso, né? Porque é um circuito que nós já vimos, né, alguns carros correndo lá também, inclusive a Fórmula Renault, a antiga World Series 3.5, mas é um circuito que para moto ele encaixa, além de ser lindíssimo, as curvas e tangência e sabe, e angulação, é incrível como encaixa bem para moto. As categorias menores também fizeram boas provas lá, no geral o Aragon encaixa muito bem. E aí a gente acabou sendo agraciado ali com uma briga muito bonita na frente. O Dovizioso, mais uma vez, se mostrando bem aguerrido. Não sei se não dá para chamar de nova faceta dele, ou se já é algo realmente, enfim, que tá aí, né, padrão. Mas o Max, né, naquela sequência dele, sempre respondendo bem e acabou ficando com uma vitória. Achei até que a última volta, o último e penúltima volta ali seriam até mais quentes, vamos dizer assim, principalmente a última volta, né, porque tem uma aproximação do Dovizioso, mas não tem uma ultrapassagem, o famoso passa-repassa, como estava acontecendo nas voltas anteriores, mas, enfim, no geral, essa briga ali na frente deu um ar muito positivo para a corrida. Mas eu acho que a corrida foi muito abaixo do que podia ser. Eu acho que a MotoGP tá muito... Eu concordo. É muito claro na MotoGP, a gente tendo exemplos assim claríssimos de corridas em que os pneus são muito desgastáveis, se é que a gente pode usar essa palavra, ou seja, corrida que eles têm que passar poupando o pneu, normalmente não são corridas boas. A gente teve exatamente a mesma situação para a Tcheca, inclusive acompanhando a transmissão da Inglaterra no BT Sports, os entrevistados das equipes já estavam cantando essa pedra, né, o Tardosi da Ducati, me fugiu o nome da Yamaha, não é o Jarvis, não? Não é o Jarvis, não, é um careca, diretor esportivo, o nome, acho que ele é italiano, fugiu o nome dele, mas enfim, já tinha cantado essa pedra também. Então, essas corridas em que o pneu é muito... E a gente foi analisando durante a prova, né? Dá para analisar durante a corrida, né? Eles estavam virando na frente os mesmos tempos do pessoal que estava virando no pelotão de trás. Por várias voltas, os líderes viraram o mesmo que o Karel Abraham. Houve uma variação de tempo de meio segundo de uma volta para outra. Mais de meio segundo, 6 décimos. Isso não acontece em condições normais. Você não melhora 7 décimos de repente de uma volta para outra, mas piora meio segundo, depois melhora 7 décimos. Então são indícios que a própria televisão acompanhou muito precisamente de uma corrida absolutamente de mão levantada, se é que a gente pode usar essa expressão, o que contribui muito para a qualidade da corrida, porque não fica aquela coisa frenética. Eu estou citando a República Tcheca e Aragon porque foram situações iguais. Agora, na hora que você pega situações diferentes, como Misano não era de poupar, e foi a corrida e foi a briga de Ducati mais intensa do que essa briga essa até foi melhor do que a República Tcheca essa corrida, porque a República Tcheca foi aquela que a prova começou faltando 4 voltas. Ela até teve mais ficou ali um estudo do Marques com o Dovizioso, enfim, daqui a pouco nós temos que falar da largada, evidentemente, mas a MotoGP é uma coisa para a MotoGP pensar, inclusive, a Michelin, porque se a Fórmula 1 consegue fazer corridas boas ou ruins, independente desse fator, na MotoGP ele tem sido muito claro. As corridas em que os caras já lá... Isso é muito claro, gente. A gente vê no grid. Quando você vê que vai todo mundo com pneu duro, ou a maioria com traseiro, dianteiro, é porque a situação está grave. Porque o pneu mais duro, ele raramente é usado. Ele raramente é usado por um Zarco, por exemplo, que vai sempre nos mais macios. Então, para o ouvinte que quiser ter essa leitura antes da prova começar, é só ficar de olho nos pneus. Quando vai todo mundo para o pneu duro, é porque a situação de desgaste está complicada. E isso vai afetar no nível da corrida. Já trazendo aqui os nossos ouvintes que escreveram sobre a corrida, o Jailson Fernandes, né? Acompanho muito pouco a categoria. Estou aos poucos tentando assistir com mais assiduidade.
Sou fã desse Jailson, viu? Cada vez eu fico mais fã dele. Mas, mesmo eu, que pouco acompanho, não vejo a hora de chegar à próxima temporada para ver o embate entre Marques e Lorenzo. Nessa prova já tivemos uma prévia. O que esperar? O que dizer da reclamação do Lorenzo? Teve reclamação do Lorenzo? Eu confesso que eu vi a corrida só hoje, porque eu estava no Stock Car e eu acordei, vi a Moto 3 e fui. Então, aí eu tive que ver a MotoGP só hoje, então não vi o pós depois. Então, conte pra mim esse detalhe e já respondam o Jailson. Quem? Diogo Gomes? Não, o Lorenzo ele fala que o Marques puxa ele pra fora da pista e ali o Lorenzo, não sei se você não chegou a ver essa parte, né? Ele chegou a lesionar um dedo do pé direito, se não me engano, teve uma luxação em outro dedo, enfim, o pé dele não ficou ali no 100%, e aí ele fala que ele fala com outras palavras, é culpa do Marques ali, que puxou ele para fora da pista e que fez ele cair. Ele, acho que, se não me engano, a frase que ele usa é: o Marques destruiu a minha corrida e o meu pé. Acho que é essa frase que ele usa. Foi isso mesmo, exatamente isso que ele disse. Inclusive eu coloquei o vídeo dele falando isso no meu Twitter, para quem quiser acompanhar. Ah, você tem Twitter agora? Não tá lavado. @Campos FB. Vou ter que falar. Agora ele deu a deixa. Eu não ia falar, eu fiquei tímido, mas agora ele deu a deixa. Meio cara com ironia dessa. Mas a gente, assim, o lance, a primeira, já que a gente já entrou de vez na largada, né? De cara, aquela câmera de frente mesmo, que pega o grid vindo, digamos assim, na nossa direção, vamos colocar dessa maneira, eu não vi um lance tão próximo assim. Mas tem uma câmera invertida, que é a câmera que dá uma real noção do quão fora da linha o Marques estava, e do quão fora da linha ele puxou o Lorenzo, que assim, é uma situação que o Lorenzo ele tem que encurtar muito a tangência e já sair na aceleração, né, para poder não perder muito, e é quando a traseira da moto escorrega e ele é jogado para cima, e aí tem a bagunça inteira. Mas por essa câmera meio traseira, ela foi passada na transmissão internacional, então acho que todos conseguiram ver. Dá pra ver como de fato puxou o Lorenzo um pouco pra fora, e o Lorenzo ele ficou meio sem espaço, tentou reagir e caiu. Agora, eu não acho que seja algo errado, na realidade. Eu acho que o Marques ele larga muito bem, ele pega a linha de dentro e ele força o Lorenzo a ficar numa posição ali complicada, entendeu? Então, eu acho que tem ali uma briga, uma forçada do Marques de eu vou tirar a chance desse cara vir em cima de mim, porque eu quero essa liderança. E tem, naturalmente, uma posição do Lorenzo de eu vou responder, eu quero continuar brigando, e aí acabou acontecendo um acidente, mas eu não vejo exatamente a culpa do Marques por isso ou por aquilo. Vamos lá, a largada foi, né, um momento absolutamente crucial. Em primeiro lugar, o Lorenzo não caía 2 corridas seguidas desde 2011, né? É uma coisa muito destacada, né? Ele cair 2 corridas seguidas, o que talvez seja, né, 2011 já são 7 anos, né, gente? Talvez seja até um indício dessa raiva dele. Eu coloquei no Twitter o seguinte: no dia em que um piloto for culpado por um acidente, por fazer uma ultrapassagem limpa, sem tocar, sem fazer nada escandaloso, né, porque alguém pode lembrar de Singapura, né, quando foi o Sirotkin com não me lembro quem, que ele não fez a curva, com o Grosjean, foi exato, bem lembrado. Ali é diferente, porque ali é um movimento muito assintoso. Mas no dia que o piloto simplesmente fizer uma ultrapassagem e for acusado ou for considerado culpado, é a hora da gente repensar o que a gente sabe sobre corrida, sobre automobilismo / motociclismo. Porque o Marques não tem culpa se a pista está sujando demais. Se a MotoGP está começando a viver o mesmo drama, né, inclusive falam até que a Moto 2 contribui muito para isso, de acúmulo de borracha fora da trajetória, é o mesmo drama da Fórmula 1. Na Fórmula 1 nem chega a ser tão drama, mas nas motos talvez seja até pior. Na Fórmula 1 atrapalha, sim, realmente. Quando você tem uma linha muito suja, acaba atrapalhando até a ultrapassagem. Mas se a MotoGP está vivendo esse problema, enfim, não é culpa do Marques. Ele tem direito a fazer a curva ali, repito, desde que não faça nada tão assintoso assim, ele pode até abrir assim um pouco a curva, pode.
né? Apesar de que eu sou contra as espalhadas, mas não acho que o que ele fez caracteriza uma espalhada, porque quando ele entra na parte final da curva, ele já está na frente do Lourenço, né? A espalhada é aquela que o cara está do seu lado o tempo inteiro e você tira dele qualquer chance de continuar dentro da linha da pista. Viu como um pouco diferente. Eu acho que o Marcos foi agressivo, acho que o Lourenço parece realmente que essa questão da sujeira é muito clara, porque é impressionante como a moto chicoteia ali e o Lourenço não é de cometer tipo de erro tão né, de perder uma aderência assim numa largada, né? Então a questão da pista suja, até aí é um argumento ok. Mas aí dizer que o Marques acabou porque ele fez a ultrapassagem, aí não dá para defender que o piloto levante o pé, né? Ou levante a mão, no caso de uma moto, numa situação daquela. É o que eu falei. Será que eu falei? Acho que eu falei sobre isso no bloco de Singapura da Fórmula 1. Ninguém cede posição em largada. Ninguém alivia em largada. Ninguém levanta a mão ou o pé em largada. Largada é onde você tem um espaço, você coloca. Claro, se você fizer uma perda de julgamento muito ruim, você pode causar um acidente. Mas, enfim, ninguém alivia ali. E o que ele fez ali é absolutamente dentro do normal, do totalmente normal. Ele tinha um buraco, ele ultrapassou, foi pela linha de dentro. Pode ter aberto um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você vai falar que ele é culpado por um acidente nem houve o contato ali das motos, né? Às vezes se há, né? Como Rossi e Marques na Malásia, né? Um por outro, até lá na linha da pista. Não foi nada disso, foi um movimento muito mais normal. Então eu acho que não se... É porque o Lourenço agora, com isso, a lua de mel dele já não é mais lua de mel, né? Porque mesmo com a queda em Misano, ele vinha com um esquema, digamos assim, de lua de mel, né? Com a equipe, com a imprensa, com todo mundo. Né? Estava tudo muito bem, ele fez a pole no sábado, foi muito elogiado pela pole, mas eu acho que agora, repito, com 2 quedas pela primeira vez em 7 anos, eu acho que a lua de mel já volta a ficar um pouco mais azedo. O mel já fica um pouco mais azedo, para usar uma alusão bem feia, bem ruim. Açucarado. E agora, e aí tem o que o Jailson, acho que foi o Jailson mesmo, né? Que ele se refere, é mais um ingrediente para 2019, porque ele ataca o Marques, né? Mas eu acho que ele mesmo colocou no Twitter hoje que o Marques ligou para ele hoje para saber como é que ele estava, e ele colocou lá em espanhol, não entendo quase nada de espanhol, mas ele coloca lá, isso é muito honroso da parte dele. Então, não sei se né, tudo o que acontecer a partir de agora, já o Jailson falou que está começando a assistir, esse não é o começo de 2019. 2019 já começou, tem 4, 5 provas atrás. Porque é onde eles já estão brigando, um já passa a corrida inteira estudando o outro, né, certamente já está na cabeça que 2019 o cara tem esse estilo, essa moto é assim, então ele se dá bem com essa moto, será que ele vai se dar bem com essa ou não? Então 2019, a cada curva já está valendo, e vai ser muito legal, evidentemente, mas antes de 2019 a gente tem muita coisa legal para curtir em 2018, porque como a Ducati está muito boa, a gente tem tudo para ver o trio, os 3 brigando todas as pistas, quer dizer, né, Tailândia, eu não faço a menor ideia de como vai ser, nem vi o traçado, vocês já viram o traçado da Tailândia? Mas eu já fiquei sabendo que, a Superbike corre lá, então vocês já viram até corrida lá, eu não vi nem o traçado, sim. Mas a tendência técnica, por todos os tipos de circuitos que a gente teve até aqui, a Áustria, agora a Aragon, são pistas completamente diferentes, e todas essas deu briga. Eu acho que a gente vai ver briga. Eu acho que antes de 2019, Jailson, curta 2018, porque tem coisa boa ainda vindo. O campeonato já acabou. O Marques deve ser campeão daqui a. Na Tailândia ele não pode, eu acho, matematicamente, mas ele deve ser campeão no Japão, na prova seguinte. Então, o campeonato já era. Agora, corridas, a MotoGP separa muito bem, né? Corridas de campeonatos. Então, tem 5, Diogo, né? 5 ou 6? 5, né? Então 5 para acabar. E são 5 que eu espero sejam melhores do que Aragon, com essa questão dos pneus que acabou sendo muito, muito influente. Tem uma freada na curva 2, creio eu, 2 ou 3 na Tailândia, que logo depois de uma grande reta, que vai ser bonito ver o Marcos freando ali, com aquele jeito maluco dele de frear e de puxar a moto. Vai ser, pelo menos é um ponto que vai ser bonito de ver ele guiando ali, mas sobre o Lorenzo, a gente tem que lembrar que ele ganhou na Áustria, e depois disso ele encaixa 3 poles seguidas, que é um comum assim na carreira do Lorenzo na realidade, e ele não conseguiu aproveitar nenhuma dessas poles, porque Silverstone não tem a corrida, ele cai em San Marino e nessa prova mais uma vez, né?
Então, além de ele perder o bom momento, essa lua de mel, né, que foi falado, ele tem 3 poles, repito, não é algo tão comum na carreira dele, e ele não consegue aproveitar nenhuma delas. E agora, não, eu acho que 3 é até injusto falar, porque Silverstone ele não teve nem chance, né? A gente pode realmente dizer 2, né? Mas agora tem uma situação que a TV inglesa perguntou muito para a Ducati, tanto no sábado como no domingo, sobre jogo de equipe. A imprensa, quando cutuca esse assunto, eu fico tão feliz, né? Só que não, como diriam no Twitter. E a Ducati e o Cardosi, não tem isso, vão brigar até hoje. Mas fica uma situação de que agora porque realmente o Dovizioso, eu acho que dificilmente ele chega perto, não é nem brigar pelo campeonato. Mas se, por exemplo, na próxima prova, ou nas 2 próximas provas, houver qualquer tipo de insinuação nesse sentido, eu duvido que o Lourenço seguiria. Porque o cara não só, o ano passado, ele resistiu na Malásia e em Valência, vocês dois se lembram disso, como agora ele está de saída da equipe, né? Então não existe, mas é uma situação curiosa. Eu estou colocando aqui só como uma pauta que eles fizeram, é uma situação curiosa, porque se vier ordem, não vai ser cumprida. Isso é que eu quero dizer. E acho que não vai vir ordem porque o Marques não vai pro Marques, já tá lá, não tem chance. Não, assim, se disserem, mas é para ele garantir o vice-campeonato, o terceiro colocado é o Rossi com Yamaha, que, meu Deus do céu, a gente fala da Yamaha na frente. Então... A chance do Rossi buscar o Dovizioso é praticamente 0, né? A não ser que haja uma mudança técnica na moto, mas... Largou em 18º. A gente já pode introduzir o assunto assim, né? Largou em 18º, basicamente. Mas antes da gente falar do Rossi, só para falar sobre o Lorenzo, dessas 2 quedas dele, adivinha, Fábio Campos, quem mandou um e-mail para você? Marcelo Cesarino. O próprio. Aposto. Diga, Cesarino. Eu sou todo ouvido para você, Cesarino. Lorenzo é um ex-piloto em atividade? As últimas corridas do Jorge Lorenzo estão derrubando a defesa do Campos. Neste final de semana, durou uma curva, caiu, quebrou o pé e ainda botou a culpa no 93 em um lance normal de corrida. Um mico. Acho que frustração por ter uma moto de ponta, não vencer, quebrar o pé e ver que ainda não vai alcançar o 04 na classificação do campeonato. Aí você foi futurista demais, o Cesarino. Primeiro que ele não quebrou o pé, pelo menos a informação que eu tenho não é de pé quebrado, é de dedo. Ele pode até não correr na Tailândia, estava lendo isso em algum lugar. Mas eu não tenho informação, a gente tem que falar aqui o dado médico preciso, né? Eu não tenho, posso estar errado, se eu tiver me corrige, mas eu não tenho informação de depois ele quebrou a clavícula e voltou na prova seguinte. Exatamente. Mas isso agora, se você for olhar a base, tem um menino na Moto 3 que quase quebrou o ombro, tudo ali, e correu. O Martin voltou todo quebrado, né? Sim, o Raul Macia que eu tô Vocês falando. Vocês não comecem a dar spoiler. Vocês não se empolguem. Nossa, por conta de tanto tempo essa corrida da Moto 3. Tem muito tempo essa corrida. Se não assistiu isso ainda, você tá... Neste final de semana eu assisti o Grande Prêmio da República Tcheca da Moto 3. Pra vocês verem o tamanho do problema. Você já viu o Martin? Você já viu o Martin correndo então, depois de recuperar? Não. A da República Tcheca foi justamente aonde ele machucou. Entendeu? Então, tá, okay. Mas só para responder o Cesarino, Cesarino, não é questão de defesa do Lourenço, eu acabei de dizer aqui, a lua de mel acabou, mas eu não sei o que você induz aí com a sua pergunta, eu só continuo achando que ele é mais piloto que o Dovizioso, é só isso. E ele cair você não transforma em menos piloto que o Dovizioso, é um problema, é um defeito. Mas o que ele está fazendo na Ducati agora, olha quem fez a pole, foi ele que fez a pole, foi mais rápido. Então eu não entendi o que você quis dizer com defesa. Não há defesa aqui do Lourenço, há análise. Tanto que a gente falou aqui, na época que ele estava muito por baixo, que ele tinha a obrigação de trabalhar. A gente usou muito bem, muito claramente essa expressão aqui. Tinha que sentar, era a hora de sentar e trabalhar. Eu não sei se ele fez isso, mas enfim, descobriram a questão do tanque. Olha que mudança boba, né? Mudou ali a posição do tanque e o cara virou um foguete de novo. E virou o jogo com o Dovizioso na questão de pontos. Queda é um problema? Sim, é um problema. Sem dúvida é um defeito. Agora, eu não sei o que você está querendo dizer, Cesarino. Eu aguardo o seu e-mail na próxima semana. Próxima semana não tem MotoGP, né? Na outra, que tem daqui a 2 semanas,
com você dar o veredito completo. O que você acha, Cesarino? Não fica nas entrelinhas, não. Fala se você acha que o Dovizioso é mais piloto, se você acha que o Lourenço não vale nada. Abra o jogo, Cesarino, abra o jogo, porque essas entrelinhas suas aí, daqui a pouco eu começo a irritar. Coração. E aí ele mandou uma pergunta para você, Diogo Gomes. Hamilton parece encaminhar a buscar os recordes de Schumacher para ser o maior da história. Podemos dizer o mesmo do Marques com relação ao Rossi? Perguntem. Tem que ver se o Rossi é o maior da história, mas enfim. Eu acho que sim. Eu acho que. Eu até tuitei isso alguns meses atrás e fui criticado. Falar do Rossi é pedir para apanhar no Twitter. Eu falei. Eu citei alguns números do Marco Marques, absurdos, como todos os números do Marco Marques, e escrevi algo do tipo: nesse ritmo, o Marco Marques ele chega e passa em cima dos recordes do Rossi em alguns poucos anos. O Bruno Shinozaki deve ter te xingado, não? Não, pior que não. Mas as respostas em geral foram algo do tipo, menos. Não se empolguem. Mas, assim, de números, eu não sei se... Eu gosto de dividir o Rossi em piloto, enfim, em números e vitórias, e em representatividade. Eu acho que são coisas, claro, unidas, né? Uma depende da outra, uma cresceu por conta da outra, mas o Rossi, ele eu acho que a pessoa que não é apaixonada por moto, se ela vê um adesivo do 46 em algum lugar, ela sabe que é o Rossi. Ou ela sabe que é um cara de corrida, que é bom e que faz sucesso, qualquer coisa do tipo, entendeu? Então tem uma imagem muito grande. Eu não sei se o Marques ou qualquer outro piloto que seja vai um dia chegar nesse nível de representatividade, se o 93 vai ser o 46. Qualquer lugar você acha um adesivo, um marca, qualquer coisa do tipo. Dessa parte aí, né? A parte de fã é muito forte, mas em termos de pista, eu acho sim que o Marques ele vem seguindo uma cartela, digamos assim, de, por exemplo, de chegar jovem, de já marcar, de enfrentar grandes campeões e vencer eles de forma categórica, de revolucionar, porque quando o Rossi chega na MotoGP, ele dá uma grande revolucionada, até na maneira como tudo funcionava ali. A gente já citou algumas vezes aqui como o Marques mudou até o jeito de se guiar, né? Até de pneus, inclusive, de criação de pneus e tudo mais. Por conta do estilo dele, né? Então eu acho que nesse ponto, sim, o Marques pode ultrapassar o Rossi, além dessa influência, em números também, porque tem uma lista de recordes, é coisa bem atípica, de recordes do qual o Marco Marques tem de mais jovem. Tipo assim, o mais jovem é conseguir uma pole, o mais jovem é isso, aquilo. Assim, é uma lista com uns 21 para 22 listas, assim, geral, de o piloto mais jovem a conseguir tal coisa. É um negócio absurdo, isso só na MotoGP. Então, é um cara que ainda é jovem, tem um ritmo incrível, tá junto com a Honda há muitos anos e vai continuar. Então, eu acredito que sim. Em termos de número, de títulos, de vitórias e tudo mais, acho que ele pode sim bater o Rossi ou alcançar, enfim, tá para ali. Agora, se em representatividade vai ser, não sei, até porque o Rossi tem uma vida, né, muito, muito longa aí, não? O Rossi pegou diversas gerações, mas eu acho que é sim um nome pra gente no futuro. Eu acho que sim, falando de representatividade. Eu acho que sim, falando da representatividade agora. A dos recordes eu tenho quase que uma certeza, né, de que consegue. Mas a representatividade, porque eu acho que ainda não consegue essa proporção, porque o Rossi tá. Mas eu acho que o Rossi parando, quem é que tem carisma ali naquele negócio ali? Eu acho que vai potencializar muito, né, o Marques na hora que o Rossi parar. Então eu até acho que em representatividade ele vai chegar muito próximo, assim, do Rossi. Então é um piloto realmente muito, muito fantástico e ainda bem, né, que a gente está tendo aí a chance de vê-lo correr. Agora sobre a Yamaha, que você estava querendo puxar o assunto, a impressão que me passa, Fábio Campos, não sei se para você também, é que largaram mão de vez de 2018. Já tinham dado a desculpa, já tinham falado, mas a impressão que me passa agora é que definitivamente, se ainda faziam alguma coisa nessa moto para tentar achar alguma coisa, já não se faz mais. A cabeça é completamente 2019, assim como é de quase todo mundo que está esperando 2019. Acho que a Yamaha já embarcou em 2019 também. Eu acho que não, Raposo. Eu acho que a Yamaha está sendo muito criticada, tá sentindo uma pressão muito forte por essa questão de estar
estendendo, a partir de agora passa a estender o seu recorde, a cada corrida que ela não vence, ela é um buraco que vai ficando cada vez mais fundo, porque é a maior seca da montadora, da montadora não, aliás, desculpa. O Diego Mascarenhas me criticou no Twitter falando que montadora não é o termo certo, e ele tem razão. É fabricante, né? Mas enfim, uma empresa de motocicletas como a Yamaha inaugurar, porque é muito parecido com a McLaren, né? A Yamaha está ficando muito McLaren, né? Porque é uma equipe que tem condição, não é uma equipe que ficou raquítica como a Williams, e aí não tem força para fazer mais nada. É diferente, é como a Yamaha se compara mais com a McLaren. Existe uma estrutura, existe dinheiro, e apesar de a McLaren não é uma empresa que monta carros ou que fabrica carros, fabrica alguns, mas claro, não é uma gigante do mercado como as outras. Então o que está acontecendo com a Yamaha a repercussão no Japão é enorme. A gente não está vendo aqui, mas tem jornalista muito está se colocando. A repercussão na Itália é muito negativa para a Yamaha, porque a Itália, até de uma maneira meio cega, né, coloca todo o fracasso do ano do Rossi nas costas da Yamaha. Então eu não acho que eles fizeram um teste em Aragão. Eu coloco também, não é só os italianos não, eu coloco também. Não, sim, mas pode até ser, mas só para complementar o raciocínio, eles testaram em Aragão há poucas semanas, tiveram um resultado completamente diferente no teste. Então eu acho que eu não vejo, pelo menos eu não tenho informação nenhuma de mudança de direção, né? Até porque a MotoGP não é a Fórmula 1, em que você precisa abandonar um projeto para fazer outro, porque custa zilhões de dólares. Na MotoGP você consegue caminhar paralelamente com duas motos. E inclusive tem moto de 2017 que ainda é competitiva, moto até de 2016. A nova é uma evolução da anterior, né? Sim. É muito raro começar uma moto do zero, mas assim, a Ducati fez isso há um tempo atrás, mas muito raro. Esse raciocínio de Fórmula 1, ele não se aplica muito a MotoGP não, porque eles vão correr no Japão, isso é muito importante para eles, né? É mais, eu diria também, até mais do que a Fórmula 1, essa questão de Honda em Suzuka, eu acho que a Yamaha e a Honda em Moteg há um envolvimento até maior de responsabilidade, enfim, de público, de torcida ali, de arquibancada de cada montadora. Olha eu falando montadora de novo. É a mania, mas eu vou parar de falar. De cada uma das empresas. Então, eu acho que é um problema grave que eles têm, e não adianta fazer outra moto que, como o Diogo falou, é baseada nessa. Então, se essa tem problema, tem que corrigir o problema dessa. E se setembro é hiper tarde para a Fórmula 1, que começa a fazer o carro em março do ano seguinte, para a MotoGP não é o caso. Para a MotoGP eles têm uma margem muito, muito maior para fabricar isso. Eles estão lutando mesmo contra a parte eletrônica, contra entender os pneus. Eles estão chegando num ponto de não saber o que é o problema. Isso é o maior desespero que uma empresa pode ter, seja na Fórmula 1, seja na Stock Car, seja em qualquer lugar. Não saber o problema exatamente que é dramático, porque aí a próxima linha que você for fazer, você não sabe de onde você vai ter que mudar, você não sabe qual departamento você tem que colocar peças, ou literalmente, ou humanas, né? Você tem que mudar gente, você tem que reforçar, você tem que investir mais. A Yamaha não tem equipe satélite, porque eu já falei aqui várias vezes, a Tech 3 não é exatamente como as pessoas pensam, como a Pramac é da Ducati, ou como a LCR é da Honda. Não sempre foi uma coisa mais de toma aí a moto, se vira. Nunca foi uma coisa muito próxima, eu já falei isso aqui no café outras vezes. E isso está fazendo diferença. Tanto que a Yamaha vem para 2019 agora com o Morbidelli, enfim, com a Petronas, né, Malaya, mas enfim, agora oficialmente sim uma equipe satélite, um modo de trabalhar e tudo mais. Então eu acho que a situação deles não é. Eles fizeram pedido de desculpas, que eu já falei aqui num café, não vou nem mergulhar no assunto que eu já falei. É uma coisa que para nós é bobeira, mas comercialmente é muito forte. Você está falando para todos os seus patrocinadores da sua falha. Então a situação na Yamaha não é legal, não tá tão light assim. Está muito tensa. O Rossi tem sido nos bastidores, até mais do que nos microfones. Fala-se tanto do Alonso, né? Nossa, o Alonso nos microfones. Com a Honda, o Rossi, eu até discordo um pouco dessa questão do Alonso, da filosofia que as pessoas enxergaram no Alonso, mas a questão do Rossi é muito ali dentro. Parece que ele nos bastidores é que ele está sendo realmente muito forte com a Yamaha, e a gente fica observando se eles vão sair desse buraco ou não, né?
observar as próximas etapas com certeza, e na Tailândia a gente vem falar mais um pouquinho sobre a MotoGP. E encerramos aqui. Você vai acabar o bloco agora? Vou acabar o bloco. Você quer falar o que mais? Então eu só queria fazer um registro de o que tá andando. Por favor. O tal do Alex Rins é uma grandeza. Não só a Suzuki foi muito bem, a Suzuki agora perde para 2019 as suas vantagens com esse pódio que ela conseguiu em Aragon. Mas enfim, é um ótimo exemplo, né, de como uma categoria trabalha para uma equipe que se dá bem, né? Ela tinha mais testes, ela tinha mais motores, ela podia trocar a especificação, tal spec, né, como eles dizem em inglês, ela podia mudar a especificação do motor quando ela quisesse, as outras não podem. Enfim, acabou, ela perdeu isso tudo. Mas vejam, ouvintes, é uma idiosincrasia, né? Mas percebam como que fez bem para a categoria, como que a Suzuki conseguiu fazer uma prova memorável. E, enfim, e tanto o Iannone como o Rins andaram, e o Rins está andando muito bem, né? Porque já são 2 corridas, né, seguidas em que ele lá entre os grandes. Então fica o registro, só que é o registro aí do não só da Suzuki, como que tá andando o Alex Rins, que coisa boa de se ver, né? Demorou até, né? Era um nome que já se prometia na Moto2 e é ótimo vê-lo realmente mostrando o que se esperava dele, andando lá na frente. Então, que venham mais provas boas da Suzuki, a gente precisa dela lá na frente. E que venham mais boas provas do Rins. Quem corre com ele o ano que vem? Eu esqueci quem entra no lugar do Iannone. O Alex é o Mir. Mir Rins. Johan Mir. Ok. Só destacar também o Aleix Espargaró, né, que conseguiu uma 6ª colocação, igual ao melhor resultado da Aprilia. Ele também tinha sido 6º aí no ano passado, apesar que ele historicamente anda muito bem, né? Mas ver a Aprilia terminando em 6º não é uma coisa que acontece toda a corrida, e ele conseguiu fechar nessa prova, né? Verdade. Equiparar no melhor estado. Então, ali bem no largado ele consegue as posições, e eu fiquei observando para ver se ele conseguisse sobreviver, né? Durante a corrida, mas ele consegue, até porque o Crutchlow, que vinha pressionando ele, cai logo nessa prova, e aí ele tem um espaço. O Crutchlow conseguiu cair 3 vezes esse final de semana, né? Incrível. Só no final de semana ele caiu 3 vezes. Raposo, a dupla da Aprilia tá na ponta da 2019, não? Nesse momento, 1h45 da manhã não tá, não. Não é nada disso, 1h da manhã ainda. O Joe falou a hora certinha quando ele falou aí há mais tempo no bloco. A Aprilia, o Aleix, obviamente. E o Iannone, não é isso? É o Iannone. A Iannone vai pra Aprilia e o Alex Espargaró. Tô falando sem convicção aqui, mas é Alex Espargaró e André Iannone. É isso mesmo. E eu ia fazer uma piada aqui, que poucos iam entender, de que o Mir ia fazer o mesmo caminho do Miller, de saltar da Moto3 pra MotoGP. Porque ele não apareceu na Moto2 ainda, mas tá tarde pra fazer essa piada, né? Sim, eu pode esse ano, não seja mal. Tá, mas você tá sendo maldoso também, mas 1h45 da manhã é difícil. Então é isso, caros amigos. O programa estendeu hoje, mas foi por um bom motivo a presença aí do Giga no Stock Car. Espero que ouça e que comenta, né? Ele veio aqui por causa de um comentário que ele fez, então a gente quer saber de vocês os comentários de tudo que foi dito, que foi ensinado lá e as percepções deles. Então, quero ver essa caixa de comentários bombando nessa semana. Um abraço a todo mundo, a gente se vê semana que vem. E Fábio Campos, não se esqueçam, né? Prometeu que tem Expresso essa semana. Então cobrem ele no @ Bobear mais de um, hein? Bobear mais de um. Vamos ver. Um abraço a todos e até lá. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.